Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro, seu professor de matemática, estou aqui para continuar a nossa preparação para o SAEB, né? Nossa avaliação que acontece em larga escala em todo o Brasil e você do nono ano vai se preparar comigo. Vamos embora para a nossa aula de hoje? Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar do descritor número 9. O que seria o descritor número 9, né? A gente precisa saber qual a habilidade a gente precisa compreender para se sair bem nesse descritor. Então vamos lá. Descritor número 9. Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Para a gente se sair bem nesse descritor, a gente precisa saber algumas coisas. Por exemplo, o que é um plano cartesiano, coordenadas cartesianas, tá? Um par ordenado, que é muito importante para que a gente consiga resolver bem as habilidades. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é um par ordenado. Então, quando eu falo de coordenadas cartesianas, eu estou falando também de um par ordenado. E esse par ordenado, o nome já fala, segue uma ordem. Então, a gente representa por x e y. Sempre primeiro x e depois o y. O x, ele está representado no eixo das abscissas. E o y a gente chama de eixo das ordenadas. Vamos entender melhor nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui uma malha quadriculada e temos aqui um plano cartesiano, ok? Então, vocês conseguem visualizar aí o eixo do x e o eixo dos y. Vocês estão vendo aí no meu plano cartesiano que os números que vêm à direita do zero são os meus números positivos e à esquerda os números negativos. O mesmo acontece, pessoal, no eixo do y. Acima do zero, que seria o meu ponto de origem, os números positivos e abaixo os números negativos. Tudo bem. Como que eu vou, então, identificar um par ordenado? Por exemplo, nesse plano eu trouxe 3 pontos para vocês. Então, a gente está vendo 3 pontos aí e eles foram formados através de um par ordenado. Como assim, professor? É o seguinte, sempre que eu quero formar um ponto no meu plano cartesiano, eu vou seguir do x em direção ao y. Então, vamos lá. O meu primeiro ponto, eu estou lá com 2 e 3. Então, 2 e 3 é o meu par ordenado que formou esse ponto no plano cartesiano. Como assim, professor? Eu saí lá do número 2, positivo, do eixo das abscissas, tá certo? E vou seguindo até chegar à altura do meu número 3, que está no meu eixo das ordenadas. Quando eu viro para me encontrar no eixo das ordenadas, ali eu formo o meu primeiro ponto. Ou seja, qual foi a origem desse ponto? Qual par ordenado? O par ordenado 2 e 3. E assim acontece com todos os outros 2 pontos que eu estou mostrando aí para vocês. Olha, nós temos ali que foi formado com 3 e menos 2. Por que menos 2? Ele saiu do 3, do eixo das abscissas, e foi lá para baixo no menos 2. Então, o meu par ordenado é 3 e menos 2. Professor, se eu colocar menos 2 e 3, está errado? Está errado, porque eu estou falando de uma coisa que tem que seguir uma determinada ordem. E, por fim, eu tenho ali o menos 3 e 1. Por que o menos 3, professor? Porque eu tenho que sempre sair do eixo das abscissas, ou seja, do x, menos 3 e 1. Vai aparecer alguns exemplos que a gente vai poder pegar essas informações e jogar nesses exemplos, mesmo sem o plano cartesiano. Nas atividades que eu trouxe hoje para vocês, vocês vão entender melhor. Vamos embora para a prática e vamos ver se deu para entender esse detalhe do par ordenado. Tudo bem? Na minha questão número 1 de hoje, eu trouxe o seguinte, ó. Ao visualizar a figura que representa 4 pontos no plano cartesiano, as seguintes pessoas teceram opiniões sobre o assunto. Ok. Então, eu tenho um plano cartesiano com 4 pontos. Ok. Então, vamos ver a opinião dessas pessoas. Celso disse o seguinte, ó. O ponto A pode ter as coordenadas 3 e 2. Tranquilo. Júnior disse o seguinte, o ponto B pode ter as coordenadas menos 1 e menos 2. Elizabeth disse o seguinte, as coordenadas de C podem ser 2 e menos 3. E Marielza disse o seguinte, as coordenadas U e 1 podem ser do ponto D. Beleza, mas o que ele quer saber de verdade?
Ele quer saber qual dessas pessoas tem a razão, ou seja, quem está com a razão. Aí eu preciso analisar os pares ordenados que formaram os pontos. Então, se você entendeu no meu exemplo, vai ser bem tranquilo. Vamos ver a opinião do Celso. Ele está falando que 3 e 2 formou ali o ponto A. Pessoal, 3 e 2 não formou o ponto A. Porque 3 e 2 eu teria que sair ali do eixo do Y. E o que eu falei com vocês? A gente sai do eixo do X. Então, o par ordenado que formou o ponto A, na verdade, foi 2 e 3, e não 3 e 2. Então, está errado. O Celso já errou. O Júnior, o ponto B pode ter coordenadas menos 1 e menos 2. Então, quando eu vejo no B ali, eu vejo que o menos 1 está correto. Ele saiu do menos 1. Mas ele foi para o menos 2? Não, ele foi para o 2 positivo, ele foi para cima. Se ele quisesse fazer no menos 2, ele teria que ir para baixo. Então, Júnior também errou. Vamos ver, Elizabeth. As coordenadas de C podem ser 2 e menos 3. Vamos lá. Vamos achar o 2 aqui no eixo do X. Achei. E é 2 e menos 3. Então, eu tenho que descer, né, pessoal? Lembra que eu falei com vocês. Abaixo do zero, os números negativos. Desci. Virei no menos 3. Opa! A Elizabeth já acertou. Então, eu já descobri qual é a minha resposta certa. A minha resposta certa é a letra C, porque o dela está correto. Vamos ver só a ideia de Marielza aqui, então. Marielza falou que era 1 em 1. Pessoal, está errado. O par ordenado ali, ó, vocês estão vendo que o ponto ele está em cima do eixo X. E só tem um ponto, ou seja, ninguém ligou a ninguém. Quando acontece isso, pessoal, quer dizer o quê? Quer dizer que ali foi feito pelo 1 e o 0. Né? Então, está errado o que ela falou, de que seria 1 em 1. Então, resposta correta, Elizabeth. Espero que tenha clareado essa ideia aí de par ordenado. Vamos para mais umas questõezinhas aqui para a gente entender melhor. Questão número 2. Um engenheiro de trânsito controla os semáforos de um bairro usando o croquis a seguir. Os semáforos são identificados por letras. Pessoal, vocês estão vendo aí que eu não tenho um plano cartesiano, mas eu posso ter uma coordenada aí, né? Vamos ver o que ele está nos dizendo mais. O semáforo, identificado pela letra R, está no cruzamento da rua 5 com a avenida 1 e é representado por 5 e 1. Ou seja, ele está seguindo uma ordem. Segundo essa forma de representação, o semáforo, que é identificado pela letra Q, é indicado por quem, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos pegar o exemplo. Olha lá para vocês verem. Está falando que ele saiu da rua 5, então, ou seja, vamos dizer que seria o eixo do X. Então, as ruas são numeradas, certo? E as avenidas está sendo o eixo do Y. Então, ele já deu um exemplo. Ni 5 e 1 eu formei o ponto R, seria um ponto, né? Ou seja, ali tem um semáforo. Ele quer saber, então, o quê? Qual foi a coordenada que ele usou para colocar o semáforo lá no ponto Q? Qual que foi, então, pessoal? Vamos ver, o que vocês acham aí? Nós temos 4 letras, eu tenho a letra S, Q, P e R. A R ele já formou. Então, para formar a letra Q, eu teria que sair de onde, então? Do 4 e virar onde, pessoal? No 5. Então, qual seria a alternativa correta dentre essas que eu trouxe para vocês? A alternativa A. Tá bem tranquilo essa, né? Então, eu só quis mostrar para vocês que mesmo que eu não tenha aí um plano cartesiano, a ideia foi utilizar o par ordenado, ou seja, seguir o mesmo raciocínio que ele colocou lá o semáforo no ponto E. Tranquilo? Bora para mais um. A figura mostra uma cidade representada sobre um plano cartesiano e 3 pontos. A, ele está chamando de açougue. B, ele está falando que é um boliche. E C, churrascaria. Não há demarcações nos eixos X e Y, mas as escalas em ambos os eixos são iguais. Sabe-se que as coordenadas de A, ou seja, do açougue, são 2 e 8. Agora a gente vai só pensar um pouquinho. Porque, pessoal, quando eu estou falando do plano cartesiano, nem sempre eu posso representar ele, eu preciso representar ele na sequência 1, 2, 3, 4. Eu posso representar ele com intervalo de 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, 3, 9. Então, o que importa é que, como foi usado uma malha quadriculada,
os eixos são iguais, né? Então a distância tem que ser a mesma. O que que eu sei já de início? Que o açougue, que é o ponto A, vocês conseguem ver aí na imagem, ele foi formado por 2 e 8. Então, qual seria a melhor maneira de resolver esse exercício? Numerar esse primeiro ponto que ele deu para a gente. Então, eu coloco ali o número 2 e o número 8. Então, eu sei o quê? Que a origem é 0. Então, se a origem é 0 e eu já pulei para o 2, eu descubro que a distância é de 2 em 2, tá certo? Pessoal, então, se eu descobrir que o meu intervalo vai ser de 2 em 2, eu vou numerar como? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. São números pares, mas o que eu sei que o intervalo é de 2 em 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o eixo das ordenadas, né? O eixo do Y. Então, vai ficar como? 2, 4, 6, 8, 10. Agora ficou fácil, pessoal. Se você entendeu que eu sempre começo do X e depois o Y, e que os números têm que apresentar nessa ordem, ficou bem tranquilo. O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual foi as coordenadas que me levaram ao boliche e à churrascaria. Então vamos analisar. Qual foi o par ordenado que vai originar o meu boliche então, pessoal? Então eu vou pegar lá de baixo. Quem está lá embaixo? O 8. Então eu vou subir até o ponto B e vou virar até chegar no 10. Então, meu primeiro par ordenado eu descobri que é quem? 8 e 10. E a churrascaria? Também está tranquilo. Eu vou lá olhar no eixo do X, né? Quem está lá embaixo, na mesma linha do C lá, da churrascaria, do meu ponto, é o 12. Então, eu vou no 12 até chegar no ponto que eu quero e viro também. Quando eu viro, eu vou chegar em quem? No 6, lá no meu eixo das ordenadas. Então, eu descubro que a alternativa correta é a alternativa D. Então, os pares ordenados vão ser 8 e 10 e 12 e 6. Tranquilo? Essa matéria é muito tranquila, é bem calma, é só prestar atenção e não se confundir com a ordem que a gente tem que seguir. Espero que tenha ficado claro. Essa matéria é muito tranquila. Não deixe de assistir mais aulas para que a gente possa se inteirar sobre todos os descritores do SAEB. Estou te esperando.